Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, suas atividades do dia a dia, e que essa misericórdia do Senhor que nos envolve, que nos abraça, ela seja tremendamente abençoadora sobre você, em tudo que você fizer, desde que faça conscientemente, como fazendo ao Senhor, não é? Desde que seja uma oferta para Deus, não é? Daquilo que você está fazendo, que isso seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, vamos pedir para Ele nos abençoar com a sua palavra agora, que ela penetre no nosso coração, nos abençoando grandemente. Pai amado, Deus bendito, em nome de Jesus, nós entramos agora no Santo dos Santos para pedir que o Teu Espírito Santo, ó Deus, derrame sobre nós o discernimento, o entendimento, a iluminação, ó Deus, e principalmente sobre o nosso coração, ó Pai, o desejo de abraçar a Tua palavra e vivermos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, repreende todo o mal, toda a distração agora da nossa mente, ó Pai, que essa palavra cale fundo nos nossos corações. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto para a nossa meditação hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versos 1 e 2, que são muito conhecidos nossos, onde Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu repetir esses dois versículos de uma maneira ainda mais contemporânea, de uma maneira mais coloquial, não é? Paulo está dizendo o seguinte: eu imploro a vocês que vocês apresentem as suas vidas para Deus como se fosse um sacrifício vivo, santo, agradável, de um jeito que Deus receba, não é? Porque isso sim é um culto espiritual. E não deixe que o mundo faça a sua cabeça, não deixe que o mundo entre em você e faça você ficar igual a ele, mas, ao contrário disso, permita que o Espírito Santo transforme a sua mente pela palavra de Deus, não é? Para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deixa essa palavra ministrar no seu coração, porque o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje não tem nenhum apelo popular. Muito pelo contrário, trata-se de um apelo do apóstolo Paulo, que para os nossos dias parece fazer pouco ou nenhum sentido, porque na época que nós estamos vivendo, o mundo está nos forçando de todas as maneiras a pensarmos em termos de igualdade, o que é uma grande furada, na verdade. A gente sabe que isso não deve ser assim, não é? No tempo de Paulo já acontecia, salvaguardadas as devidas proporções e cultura, etc e tal, era muito parecido, mas tinha algumas diferenças, não é? Porque senão Paulo não dava essa palavra aos romanos já naqueles dias, não é? E quando Paulo fala aqui, ele está dizendo para a gente ser diferente daquele
grupo que absorve a ideia de viver do mesmo jeito, de fazer as coisas erradas como se não fossem erradas, coisas moralmente erradas como se fossem coisas naturalmente aceitáveis. Evidentemente que Paulo não estava falando da intolerância com o próximo, Paulo não estava falando de preconceito contra isso ou aquilo, não é um discurso nem a favor nem contra as minorias ou contra a maioria, nada nesse aspecto. Paulo estava falando comigo e com você, que dizemos que temos Jesus Cristo na nossa vida, que conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele está falando para a gente, como nós, que assume que tem uma relação com Jesus Cristo, ele está falando para a gente preservar uma vida de santidade que, logicamente, vai diferir em praticamente tudo da vida de alguém em que Deus não passa de conversa fiada, na vida de que a palavra Deus não passa de um jargão, uma palavra que é comum na boca do povo, mas que não serve para nada além disso mesmo. Quem vive para Deus, quem vive segundo, ou pelo menos tenta viver segundo a palavra de Deus, nem precisa fazer discurso contra isso, contra aquilo. O próprio estilo de vida já incomoda quem pensa e vive de forma diferente. Aquela famosa frase de Francisco de Assis, que diz que, assim, pregue o evangelho e, se necessário for, use palavras. Quando ele fala isso, não é uma apologia, não é uma defesa a um evangelho água com açúcar, do tipo paz e amor bicho, aquela coisa que o que importa é amar, amor acima de tudo. Isso é conversa fiada, gente. No mundo que jaz no maligno, como a palavra de Deus diz que ele jaz, esse negócio de amor não surte o efeito que se espera. Um cristão que opta por uma vida de santidade vai incomodar até os crentes. Isso é triste de dizer, mas infelizmente é a mais pura verdade. Por quê? Porque nós temos sido seduzidos a fazer exatamente o que a gente quer fazer. Aliás, a gente não precisa nem ser seduzido para fazer o que quer fazer. A gente faz isso sem nenhuma forçação de barra. O que é difícil é a gente ser convencido a não fazer o que quer fazer. Isso é difícil, não é? Mas Paulo está falando exatamente isso aqui. Ele está nos implorando, ele está rogando, ele não está nem pedindo. É mais profundo ainda, para a gente não entrar nessa. Você já implorou para alguém fazer uma coisa para o bem da própria pessoa e não para o seu? Porque uma coisa é você implorar para alguém te ajudar. Você chega para a pessoa e fala assim: pelo amor de Deus, faça isso por mim. Se você fizer isso, você vai me ajudar, não é? Isso é uma coisa. Outra coisa é você implorar para a pessoa se ajudar, para a pessoa ajudar a si mesma, que é o que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quer experimentar isso na sua vida? Então, ofereça-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, porque esse é o único culto que Deus aceita, porque esse é um culto espiritual, esse é um culto racional. O seu estilo de vida, as suas escolhas podem até afetar os outros emocionalmente. Quando você faz uma escolha e você vive no meio de uma família e você opta pelo alcoolismo, por exemplo, você vai
causar um problema familiar muito grande. Você opta pelas drogas, você vai afetar muitas pessoas emocionalmente. Mas você tem que saber que é a sua eternidade que estará em jogo e não a dos outros. Não brinque com coisa séria, Paulo está dizendo. Uma das maiores acusações do mundo, até mesmo de muitos crentes, contra aqueles cristãos mais conservadores, mais ortodoxos, alguns até chamam de fundamentalistas bíblicos, não é? Qual que é a acusação maior? É a falta de sincronia com a época. Por exemplo, falar sobre pecado nos dias de hoje, quando pecado é considerado pelo mundo coisa ultrapassada, parece não ter cabimento algum. Esse tipo de pregação para muita gente é inclusive ofensiva. Você está ofendendo o estilo de vida da pessoa quando você fala sobre aquilo, mesmo que você não esteja dando nome aos bois. Eu sei que muitas vezes alguns pregadores, naquele calor da mensagem, acabam sendo rudes, grosseiros, não é? Dando a impressão de que ele é que está mandando alguém para o inferno pelo estilo de vida que tem. No entanto, quero dizer para você, eu não sei de ninguém que tenha o poder de mandar alguém para o inferno, senão o próprio Deus. A gente até, se não cuidar, usa xingamentos. Você manda as pessoas, vá para o inferno, vá para o inferno. A gente fala na hora da discussão, isso é uma idiotice, é uma coisa sem sentido, perigosa, digamos assim, Deus não vai falar amém para isso, mas é como se a gente estivesse falando uma palavra profética maligna, porque não é assim que Deus quer, não é isso que Deus espera. Nós não somos algozes. E quando a palavra de Deus fala sobre o pecado, não é com a intenção de expor alguém a uma situação vexatória ou preconceituosa, ou ainda com a intenção de mandá-la a eternidade afora para o lago de fogo e enxofre. Não! A intenção da palavra de Deus, quando fala sobre o pecado, é de implorar para a pessoa não continuar nesse caminho, porque esse caminho a levará à pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. Eu, como todo mundo, não gosto de pessoas que pensam diferente de mim. Você deve ser assim, todo mundo é assim. Vamos e venhamos. Se você tem um pensamento e uma linha de pensamento, de ideologia, e alguém confronta isso, não dá para a gente ficar bem. É difícil, vamos ser sinceros. Ninguém gosta disso, você gosta de ter razão, todo ser humano assim. Daí, a sentir raiva ao ponto de querer que essa pessoa que pensa diferente de você ir para o inferno só para você ter razão, é outra história. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, como nos diz Ele mesmo em Ezequiel 33, versículo 11, por que eu haveria de querer? Ele que é o ofendido com o nosso pecado, Ele que é o maior interessado em resolver a situação, Ele quer que a pessoa se arrependa, que ela se converta, para que ela não vá para onde ela está querendo ir. Não é para onde Ele está mandando, mas para onde ela está, mesmo por opção, se encaminhando. Então, o que a gente sente, um pregador consciente do Evangelho, ele não sente ódio das pessoas porque elas vivem uma vida diferente da sua. O que a gente sente é muita preocupação e muita tristeza, porque a gente não quer que a pessoa se arremente.
Então, há algumas questões que pegam muito pesado na vida da gente e que não tem necessariamente a ver com a eternidade. Boa parte das Escrituras Sagradas se refere a como podemos ter uma vida que seja agradável, abençoada, prazerosa, ainda nessa terra, ainda nessa vida. Portanto, as conclusões que eu quero elencar a partir dessa fala aqui de Paulo, tem muito mais a ver com o aqui e agora do que com a eternidade, tá bom? Eu espero que vocês que estão me ouvindo já estejam com a sua eternidade garantida em Cristo Jesus. Mas até chegarmos lá, nós temos todo um caminho para percorrer. E se a gente quiser que seja com a bênção de Deus, com a aprovação de Deus, nós vamos ter que tomar a decisão de viver do jeito que Deus quer, do jeito que agrada a Deus. Decisão esta que aborda 3 aspectos. Primeiro, é uma decisão radical, crucial, fundamental, porém única e exclusivamente pessoal. Santidade não é algo que se possa exigir e nem esperar dos outros, sejam eles quem forem, marido, esposa, filhos, pais, amigos, irmãos. Essa é uma decisão pessoal e intransferível. Nesse aspecto, a gente não pode ser conivente como Adão foi com Eva, que por amor e para não deixá-la sozinha naquela situação, entrou num esquema no qual toda a raça humana dançou. A atitude de Adão, esse corporativismo que as classes compatíveis têm, de defender alguém que fez algo errado só porque pertence ou à sua família, ao seu grupo de amigos, ou à sua classe social, ao seu grupo de formação. Essa atitude, esse corporativismo é totalmente maligno. A atitude de Adão pode parecer politicamente correta, eu vou ficar com ela, eu fico do lado dela, mas as consequências foram terríveis e toda a criação geme por causa disso até hoje. Quem quiser ter uma vida de santidade não pode se preocupar em agradar as pessoas, porque santidade, para ser sincero com você, para dizer a verdade para você, santidade só agrada a Deus. Às vezes não agrada nem a gente. Porque o que o ser humano gosta mesmo é de fazer coisa errada. Isso a gente se sente bem fazendo. É por isso que se trata de uma decisão e não de um sentimento, nem de uma emoção, nem de um arrombo. Eu, aos longos dos meus 45 anos no Evangelho, eu vejo muita gente dizendo, se gabando de uma santidade, das suas santidades, mas eu não acredito não. Eu dou até uma de Tomé aqui. Santidade eu só acredito vendo. Em discurso eu não acredito. Santidade não é pacto com as pessoas. Santidade é uma aliança com Deus. Eu vejo muita gente fazendo, até um tempo atrás era muito comum isso, gente fazendo jejum de certas coisas por um determinado período de tempo, para conseguirem uma bênção de Deus. E conseguiam, muitas delas conseguiam. Mas quero dizer para você que isso não é santidade. Fazer jejum para conseguir o que quer não é santidade. Santidade é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem na vida? De Deus. Santidade não é atacar quem pensa e vive diferente do Evangelho de Jesus Cristo. Santidade é uma relação tão intrínseca, tão ligada com Deus, que causa uma de 2 reações nas pessoas. Ou as pessoas são atraídas ao mesmo tipo de vida, ou então elas são repelidas por esse tipo de vida e passam a odiar quem vive em santidade. Os profetas do Velho Testamento e do Novo também, como João Batista, falavam aberta e declaradamente contra o pecado das pessoas. Mas isso é coisa de profeta. É próprio dos profetas.
João Batista foi degolado por causa disso. Os apóstolos, com exceção de João, todos foram martirizados por causa não só dos seus discursos, mas por causa da vida de santidade que tiveram. O preço da santidade é muito caro, gente. É, portanto, uma decisão radical, mas expressamente pessoal, é sua. Apesar do custo, eu devo dizer para você o lado bom. O lucro é incomparavelmente exponencial. Lucro de quem tem uma vida de santidade é coisa fantástica. Eu acho interessante a colocação de Paulo, porque ele usa uma expressão aparentemente contraditória, paradoxal. Ele usa um oxímoro, que são duas palavras de sentidos opostos, que deveriam se anular, mas que no fundo elas estão reforçando aquela expressão. Ele usa aqui a expressão sacrifício vivo. Ora, no Velho Testamento a gente sabe que o sacrifício era morto, né? Os animais, eles não viviam. Mas no Novo Testamento, isso se refere aos cristãos que são consumidos não pelo fogo do altar, em termos de morte, mas pelo compromisso que assumem com Jesus Cristo. Então, essa é a primeira decisão. Tem que ser uma decisão radical na sua vida, mas é muito pessoal, não depende de ninguém, não depende dos outros, e é só você e Deus. Santidade é assim. Você que tem que oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma segunda decisão, a mesma decisão, não é? Ela tem um outro lado, que ela é, apesar de ser radical, fundamental, crucial, ela é uma decisão não só pessoal, ela também é uma decisão racional. Ela não é um impulso, ela não é um ímpeto, ela não é um rompante, ela não é uma coisa instintiva. Da maneira como Paulo coloca aqui, ele dá a entender que qualquer outra forma de culto que não seja em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um culto sem pé nem cabeça, inconsistente, incoerente, inadmissível, perda de tempo total. Apesar da palavra racional, ela aparentemente apelar para a lógica humana, aqui no contexto ela é sinônimo de espiritual, de algo que Deus aceita só se for desse jeito. Para Paulo, não existe coisa mais lógica, mais racional, mais espiritual do que um crente se apresentar para Deus da única maneira que Deus aceita, como sacrifício vivo, santo e agradável. E ele explica isso no verso 2, ao usar dois verbos, conformar e transformar. Como todos nós sabemos, conformar é tomar a forma, é permitir aqui que o mundo dê o contorno das nossas vidas, a forma que ele quiser, porque as pressões da vida, elas vão nos moldando, e a gente nem percebe que está tomando uma forma que não era aquela que deveríamos ter. É tão sutil que a gente vai aderindo àquela forma como se fosse a coisa mais normal. E essa atitude é uma atitude passiva. Você se deixa levar sem perceber, ou fazendo pequenas concessões que ao longo do tempo vão se tornando grandes concessões. Mas Paulo diz que devemos ser ativos, e por isso ele usa transformar. Nós temos que lutar contra isso. Essa luta tem que ser contra essa passividade, contra essa conformação, porque quem quer de fato agradar a Deus, essa pessoa, ela consegue identificar na própria vida que o mundo está tomando conta dela, e que se isso não for barrado, não for bloqueado, não for impedido, não vai ser possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ainda nessa vida. Por isso, além de não permitir que o mundo nos force
ao seu sistema, ao seu estilo de vida, à sua ideologia, a gente tem que buscar uma transformação, o que nos leva ao último ponto. Essa decisão radical de santidade, além de crucial, fundamental, ela é transformadora. E essa transformação é algo auto-infligido. Não é algo aleatório, não acontece do nada. Tem até 2 outros agentes envolvidos nisso, além de nós mesmos, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo age de dentro para fora, enquanto a palavra de Deus age de fora para dentro. Porque ela entra em nós pelo ouvido ou quando a gente a lê pelos olhos, né? E quando ela entra em nós, ou quer seja através dos ouvidos, quer seja através da leitura da palavra de Deus, e a gente permite que ela chegue ao nosso coração, o Espírito Santo que já está lá, para aquele que tem Jesus na sua vida, o Espírito Santo que está lá, não é? Ele faz com que ela renove, que ela tome vida, que ela ocupe o espaço, que ela dê uma repaginada geral nas nossas mentes, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de compreender as coisas, o mundo, na nossa maneira até de empreender a vida, de desejar, de querer o que quer que seja. E uma vez tendo a mente renovada, a gente começa a experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Agora, ninguém chega aí por acaso. Santidade requer sacrifício, sim, senhores, força de vontade, propósito, disciplina. Porque todos nós sabemos que agradar os outros não é fácil, não é simples, não. Muitas vezes implica em abrir mão dos próprios anseios, dos próprios desejos, dos próprios planos. É isso que Jesus nos diz, quando ele fala que a gente tem que negar a si mesmo, tomar a cruz para segui-lo. As pessoas costumam pensar em cruz como sendo algo ruim que elas têm que carregar. Esse é o pensamento comum das pessoas. Minha sogra é minha cruz, meu cunhado é minha cruz, o marido alcoólico é a cruz da esposa, o filho problemático é a cruz da família, uma esposa que gasta além do que deve é uma cruz para o marido, um emprego indesejável e coisas do gênero, mas não é bem por aí não. Carregar a cruz está diretamente ligado a negar-se a si mesmo, isso é, abrir mão daquilo que mais se gosta por algo ou alguém incomparavelmente mais importante. No caso aqui, Jesus Cristo. Então, Paulo está apelando a todos nós para que ofereçamos a Deus as nossas vidas do jeito que Ele, Deus, quer. E que isso só pode ser alcançado com duas atitudes concomitantes, ao mesmo tempo, que caminham juntas. Primeiro, não permitindo que o mundo faça a nossa cabeça. E segundo, permitindo que a nossa mente seja renovada com a palavra de Deus, sob a unção ou a ação do Espírito Santo. É um apelo, gente. Nós não podemos ficar igual ao mundo. Se nós quisermos experimentar a vontade de Deus ainda aqui nessa vida, é interessante porque tem coisas que a gente só gosta depois que experimenta. Talvez você acho que isso requeira demais de você, que isso é uma coisa difícil, não é? É que nem comida, né? Você nunca experimentou determinada comida e você não gosta, você até tente uma certa repulsa por aquilo. Aí um dia você vai na casa de alguém, né? E a pessoa oferece exatamente aquilo para você e você fica naquela situação, eu não posso ser mal educado e não aceitar isso. E se for uma cultura diferente, é mais comum ainda isso acontecer. Já aconteceu comigo.
Você olha para a comida e fala, Deus do céu, como é que eu vou comer esse negócio? Mas você não pode fazer a desfeita, porque você está na casa da pessoa, ela está olhando para a sua cara, e aí você come, e aí você percebe que não é tão ruim assim. Algumas coisas até são melhores do que você pensava. E isso que Paulo está nos propondo aqui, esse apelo que Paulo está nos fazendo, é porque muitos de nós ainda não experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E porque ainda não experimentaram, não sabem como ela é boa, perfeita e agradável. E Paulo quer que você experimente isso. Melhor ainda, Deus quer que você saiba como isso é bom, como isso vai fazer bem para você, como isso vai te levantar, como isso vai te ajudar a enfrentar os problemas da vida. Em nome de Jesus, apresente-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não permita que o mundo faça a sua cabeça, muito pelo contrário, vá se renovando com a palavra de Deus e pedindo ao Espírito Santo que ela tome conta da sua mente, e a sua vida vai ser uma grande bênção, eu creio, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se ele assim nos permitir.